Queria que você falasse um pouco do momento da Rússia. Tem um cara como Putin, ele é uma pessoa, enfim, todas as pessoas são finitas, né? Vamos ver qual que é o plano da Rússia, o que que a gente pode esperar da Rússia, enfim. Vamos lá. eh, Eu tenho um bom contato com a Rússia Ocidental na vida por questão pessoal. Eu casei com uma esposa russa, eu viajo por lá com frequência, né, questões familiares. E o que eu digo é o seguinte: a Rússia não é o que eu achava que ela era quando eu cheguei, que foi antes de eu dar aula para vocês. Eu lia muito sobre essas coisas todas, eu lia Financial Times, eu lia Economist, eu li um monte de livro. Eu cheguei lá, depois de um tempo falei para minha esposa: não vai ajudar. A Rússia não é que esteja errado, a Rússia é outra coisa. Eles não estão percebendo. Acho que como brasileiro eu consigo entender melhor. Olha só. Então o que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo, Eric, antes de falar da geopolítica abstrata. Eu tive uma experiência em Moscou ano passado que foi assim. Você chega na Rússia, brasileiro é bem recebido, tá? A geopolítica conta muito isso. E você recebe um papelzinho ali no aeroporto. É um papelzinho desse tamanho, com os quadradinhos assim. E é um papel essencial, porque você tem que se registrar em qualquer cidade, depois de 72 horas. Você fica num hotel, eles registram para você. Mas eu fico na casa da minha família, então a minha esposa faz isso para mim. Atualmente online é super rápido, não tem problema nenhum. Um belo dia, pum, recusado. Vamos lá no Poupa Tempo, perto de casa, que é um lugar bonitinho, assim, super organizado. Chega lá, a senhora olha, fala: sabe o que aconteceu? Ele entrou como turista. Sim, ele sempre entrou como turista, ele não trabalha aqui, ele vê. Mas agora tem uma categoria nova que é viagem privada, ele tinha que ter falado isso. Ele não falou. Tá bom, o que faz para corrigir? Não tem o que fazer. Tem que sair do país e voltar. Lembra, não, não, Não. assim, lembra muito burocracia brasileira nos seus piores momentos. E aí, a minha esposa começou a conversar lá, né, discutindo ali. Eu falei: amor, eu já entendi. É uma coisa que o Brasil. Eu fui conversar com o rapaz, que era simpático. Eu falei: mas, né, ela traduzindo para mim, porque meu russo é muito ruim. Mas não tem, a gente é casado e tal. Aí ele parou e falou assim: tem certidão de casamento? Eu falei, ela falou: tem em português. Então, traduz para o russo e traz. Em 2 horas a gente fez a tradução online, levamos lá, acabou o problema. Eu falei: amor, isso aqui não é Brasil. Ele só não quer que o chefe vá molá-lo amanhã porque aconteceu alguma coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho a impressão que uma grande parte do que os europeus americanos não entendem a Rússia é porque eles não entendem países que não são desenvolvidos como eles. Vou te dar outro exemplo, Eric. Há uns 10 anos atrás, o pessoal começou a falar de China. E aí, Brasil, né? Eu quero estudar um pouco China, por isso eu estou indo para a Europa. Pera, mas você vai estudar China, você vai para a China, mas Sim. ainda não era tempo. Então, para a Europa, para os Estados Unidos, tem super faculdades lá, né? E eu fiz um curso, nossa, tem uma coisa na China que a gente consegue entender, chama Guanxi, que é uma rede de apoio, de amizades, que é essencial nos negócios e tal. Aí o tempo foi passando, eu fui para a China, conversei com os chineses. Eu falei: não, não, peraí. Guanxi pode ser estranho para alguém que é da Escandinávia. A gente faz isso o tempo todo. Como é que a gente faz negócios no Brasil? Obviamente você vai para o pessoal. É óbvio que isso existe. Aí, conversando com os chineses, a gente estava conversando e dizendo, claro que lá talvez seja mais intenso, seja uma coisa com história, mas é muito parecido. Então a gente importa a nossa interpretação de China, de Rússia, de Indonésia, de África, de europeus americanos. Eu, por exemplo, estou super empolgado com a África, eu tenho interagido com gente de negócios da África, eu estou vendo o potencial que vem, Eric. Essa é uma possibilidade para brasileiro que é enorme. Então, quando a gente vai falar de Rússia, eu queria fazer esse adendo para dizer, se a gente olhar sobre a perspectiva europeia e americana, não tem acordo. Não é um país ocidental. Eu falava isso para vocês. A Rússia não é um país ocidental. Ela tem o que a gente chama de dependência de trajetória histórica completamente diferente do Ocidente. Ela teve tempos de alta influência ocidental. O Pedro o Grande, que construiu São Petersburgo, milhares de trabalhadores morreram nisso, e ele construiu São Petersburgo para ser mais parecida com uma cidade europeia do que qualquer cidade europeia. Então é quase um parque temático. A elite, a aristocracia russa se ocidentaliza, fala francês, só que isso não durou. O puxão do centrão da Ásia é muito grande lá. E o que nós estamos assistindo agora, conforme o Ocidente fica relativamente menos forte,
E com a China crescendo tanto, esse puxão da Ásia está funcionando sobre a Rússia. Tem uma frase que eu ponho no livro de um poeta russo do século XIX, Tchutchev, que tem esse nome porque o pai dele era um arquiteto italiano que foi contratado para construir coisas em São Petersburgo e ficou. Aliás, o Pushkin, que é o maior escritor russo, era neto de um ex-escravo, que era um rapaz da nobreza de uma tribo da região de Camarões hoje, foi capturado pelos otomanos, foi levado para o Império Otomano e foi dado de presente para o czar. Chegou lá, o czar achou ele muito inteligente, então concedeu a liberdade para ele, casou com uma nobre russa, então tem até um livro do Pushkin sobre isso, no século XVIII. Então, esse Tchutchev escreveu o seguinte, que é muito bonita essa frase: apenas por existir, a Rússia nega ao Ocidente o seu futuro. Então o Ocidente sempre olhou para a Rússia como um país que tinha que ser ocidental. Mas ela também tem uma civilização própria. Sim. Brasil, Rússia, Índia, vários países africanos. A gente é mais forte. A Rússia não é o caso, vocês não se acham fracos, né? Mas a gente é muito mais forte como, eu vou usar uma palavra forte aqui, tá? Civilização, do que a gente, talvez, nós queiramos aceitar, porque implica uma responsabilidade sobre o futuro muito grande. Mas rodando aí pelo mundo, eu percebo isso no Brasil. O Brasil tem uma potência interna pela nossa história, pelos nossos símbolos, que é muito grande. Então a Rússia, para o Ocidente, eu entendo para os europeus. E eu não estou dizendo aqui que, obviamente, não tenha coisas do histórico dela que sejam complicadas, tem essa invasão que é uma guerra, né, tem 1000 discussões sobre isso, mas é um horror, ninguém gosta. Mas o fato é, a capacidade do Ocidente de impor a sua visão de mundo sobre as outras partes do planeta enfraqueceu. Isso vai se impor, não é só a Rússia. É a África, é a Índia, os países do Golfo, por exemplo. Então, eu vejo, sem o pavor que a Europa tem, que eu entendo que ela é um sintoma do enfraquecimento europeu. E a própria Rússia também perdeu agora a Síria, né, que era tinha lá uma influência enorme e A impressão que eu tenho é assim, que quando eu olho a geopolítica da Rússia, quando você olha a história geopolítica do planeta, eu sempre digo para os alunos, tem 2 países que é incrível, eles podem estar por baixo, mas eles se jogam muito bem. A Inglaterra e a Rússia, que é muito pragmática. Eles têm até a estratégia de expansão da Rússia na Sibéria é extremamente parecida com a dos ingleses na Índia. E hoje, falando da guerra, eu tenho a impressão do seguinte, que olhando como estão acontecendo as coisas lá, a Rússia é um país muito imprevisível, como qualquer país dessa margem geopolítica. Mas a impressão que eu tenho é que ela está numa guerra de atrito. E os russos, historicamente, fazem o melhor deles na guerra de atrito. Eles têm uma paciência social muito grande para isso. Não sei se vai ser dessa vez. Por quê, Eric? Isso eu lamento, porque eu vi acontecer nas minhas viagens. Eu vi isso acontecer nas minhas viagens. Eu acho que a confiança da Rússia no Ocidente, que já tinha sido erodida pela barbaridade que foram os anos 90, acabou. Então você tem hoje uma juventude que fugiu da Rússia, né, ocidentalizada, e quem ficou está se tornando mais nacionalista e se tornando menos pró-Ocidente. E muita gente fica torcendo no Ocidente pelo fim do Putin. Agora, o Putin, ele trabalhou pela KGB na Alemanha Oriental. Ele falava alemão fluente, ele não perdia muitas chances de falar alemão. Você sabia que ele falava com a Merkel em alemão, ela respondia em russo. Porque a Merkel nasceu na Alemanha Oriental, ela ganhou Olimpíadas do idioma russo, ela era do Partido Comunista da Alemanha Oriental. E era nítido que ele queria essa aproximação, aí acabou depois de 2014, mas eu não sei se a próxima pessoa é a pessoa que vai falar um idioma ocidental. Existe, sabe, Eric? Quando eu recebo muitos alunos estrangeiros aqui, eu gosto muito de dar aula para eles, em geral ocidentais, agora não mais, está variando mais, eu digo para eles, as pessoas com quem você está conversando aqui na GV, nós não somos uma boa amostra do que é o Brasil, não sei se você concorda comigo. total. E a mesma coisa acontece com aquele russo que fala inglês que a gente encontra por aí, que eu convivo com muitos deles lá. O russo, lá a raiz, lá do interior, é outro.
como o brasileiro é. Nós somos grandes demais. Como o indiano é. Aquele indiano que fala inglês. Você vai para a Índia, você não é todo mundo falando inglês. Você percebe isso rapidíssimo na rua. Então, eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim se a gente aceitar um mundo em que nós não teremos o fim da história, que eu falo no livro, que aquele americano Francis Fukuyama escreveu um livro em 92, a história acabou e agora ela vai ser, é mais complicado que isso o argumento dele, mas a história acabou, agora vai ser simplesmente a crônica da expansão do liberal progressismo ocidental, ele não usa essa expressão que é minha, pelo planeta. Se a gente aceitar que não quer dizer que vai acabar o Ocidente, não quer dizer que vai acabar o sistema democrático ocidental, mas a gente vai ter partes do mundo fortes, a gente pode começar a ver até coisas boas, mesmo quem tem muito medo, tá? Então, por isso que eu não estou pessimista, Érica. Eu acho que nós vamos partir para uma grande negociação global. Os americanos são muito pragmáticos. Então, eu acho que no fundo de todas essas coisas que o Trump está fazendo, tem a ideia de negociar um novo status quo global. Que a gente não pode negar que a China é uma potência hoje. A gente não pode negar que a Índia é uma potência nuclear, é uma potência espacial, uma potência tecnológica. Não dá para negar que o Brasil é uma potência no agribusiness global. Porque ninguém consegue competir com esse agribusiness. Então, a hora que a gente deixar o modelo, olha, o mundo é controlado pelo Ocidente, e eu não estou sendo anti-ocidental aqui, eu tenho meu passaporte europeu, como muitos brasileiros têm, mas eu vejo isso, na verdade, como um acordo que pode ser muito interessante para o planeta.